Olá pessoal, eu sou o Carlo E eu sou o Andrei. e tá começando mais um episódio do podcast Tudo Numa Boa! E aí, pessoal? E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Hoje vamos falar de uns assuntos, voltado para relacionamento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, cara, eu vou te falar, eu já fui muito. E com o tempo eu aprendi a não ser, ou pelo menos controlar, entendeu? Eu acho que tem momentos na vida que a gente é um pouco, outros momentos não. Mas a gente vai falar sobre ciúme. Você é uma pessoa ciumenta? Então, antes de te responder isso, eu já quero que você me diga aonde você aprendeu a não ser, Não, assim. Ó, aonde você aprendeu a controlar, porque ciúmes é uma coisa bem involuntária. Por exemplo, já adiantando algumas paradas, teve uma pessoa bem próxima da gente comentou assim, às vezes o ciúme, inclusive tá na caixinha de pergunta que nós botamos, mas só pra começar e a gente vai dar continuidade, depois eu volto nisso. Ele começou e falou assim, ele virou e falou assim, às vezes o ciúme é a insegurança da pessoa e não pelo outro. Só que aí eu respondi, muitas das vezes o ciúmes não é porque a pessoa é insegura, e sim porque em algum momento já teve alguma atitude do parceiro ou da parceira que fez com que desconfiasse de algo e ter os ciúmes. Aí ele falou assim, eu fiquei sem argumento. tá. Porque acontece muito. Não, acontece, mas eu acho que assim, a partir do momento, que você tem essa insegurança, até mesmo de... A gente já conversou sobre de questão de ser trocado, é uma insegurança. Sim. Entendeu? E aí a pessoa pode ter ciúme porque ela tem receio de ser trocada, receio de alguma outra possibilidade que ela não queira passar. Mas, de qualquer forma, como você perguntou, como é que eu aprendi? Cara, eu vou te falar, na minha juventude, aqueles velhos, mas quando eu era mais novo, lá pro meus 16 anos e tal, eu era bem ciumento. E aí foi passando um tempo, eu me relacionei, o relacionamento tóxico que eu já tive aqui. E naquela época eu era muito ciumento. E a pessoa era muito ciumenta comigo. Uhum. Então era assim, tipo, você dava um peido errado, a pessoa já desconfiava, já achava que tinha alguma coisa. E quando não tinha nenhum histórico pré-definido de ter, assim, tipo... ter a necessidade de ter o ciúme ou ter a desconfiança ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso que eu concordo um pouco com o que o seguidor lá falou. Entendo também seu lado. Mas Então, aí nesse relacionamento foi assim, ciúme, e depois de um tempo, parecia que eu tava tomando tanta porrada que eu falei, cara, não vai adiantar nada eu ter o ciúme e a pessoa vai continuar fazendo o que ela tava fazendo, entendeu? Eu acho que eu já contei histórias aqui de que meu ex, ele saía, ia pra Lapa, virava à noite, e eu em casa preocupado, com ciúme, essas coisas todas, porque dava uma angústia, sabe? Tipo, você sabe que a pessoa é vivida, Tipo, morou na Zona Sul, frequentava lugares que, pra quem era de Campo Grande, que tinha minha experiência na época, você ficava se sentindo meio, cara, o que eu tenho a agregar no relacionamento se a pessoa tem toda uma bagagem por trás? Então, eu tinha essa insegurança, então eu ficava muito aflito quando o meu ex saía sozinho e tudo mais, porque eu sempre achava, cara, ele vai fazer alguma coisa. Porque eu conheço o histórico. Eu sei que ele era uma piranha, não sei o que e tal, então já criava 1000 coisas na minha cabeça. Parte delas aconteceram. Justamente por isso que eu falei, às vezes o ciúmes é de uma maneira involuntária. Sim, mas depois disso, depois que eu terminei, passei por esse relacionamento doido, eu comecei a namorar uma pessoa que, cara, me ajudou muito a trabalhar com minha autoestima. Porque no meio desse ciúme todo, cara, vamos lá, não querendo ser escroto nem narcisista, mas o meu ex era feio, ele não era bonito. Uhum. E eu era, tipo, bonito,
por ainda mais comparado a ele. E eu ficava nessa segurança do tipo, cara, eu vou ser trocado, mas quem é que vai me querer? Sabe, de umas coisas bem burras, assim, sabe? Que eu tinha na minha cabeça, umas neura doida. E aí eu, né, depois que passou isso, eu me relacionei de novo, aí meu outro ex-namorado, né, namorado seguinte, cara, ele levantou muito a minha bola. Tipo, ele me ensinou a me enxergar de outra forma. E aí, tipo, eu comecei a entender. E nisso daí eu comecei a perder um pouco da questão do ciúme, porque eu comecei a perder um pouco da insegurança sobre mim. E eu fiquei, cara, não vou usar a frase escrota de quem é que vai querer me trocar? Não, não é isso, mas eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu represento para as pessoas e tudo mais, então se a pessoa quiser fazer alguma coisa, vai ser com ela, vai ser o problema dela, motivos e tudo mais é com ela. Mas eu entendo que se ela não quiser continuar comigo, também é uma decisão dela. Eu acho que a gente já até conversou, né? Tipo, falando sobre questões de traição e tudo mais, que a gente também pode fazer um episódio sobre, que na minha questão, assim, pra mim é pior se eu for deixado de lado. Aí sim, aí o ciúme vai bater, eu vou ficar puto, vai me dar uma insegurança porque eu tô sendo deixado de lado. Mas é isso. Mas então, tipo, pode fazer e só não me deixa de lado, é isso na tua cabeça? É mais ou menos. Mas quando a gente falar sobre traição, eu posso falar um pouco mais sobre essa questão. Mas você é ciumento. Mas, enfim. Ou não? Sou ciumento, não tem problema nenhum em falar e assumir. Sou ciumento, até porque eu acho que ciúmes de uma maneira saudável é super plausível. Isso que eu ia falar. Eu acho que o seu ciúme, ele não transgride nenhum limite, nem nada. É justamente por isso. Na verdade, não é medo de ser trocado ou algo do tipo. É o que eu sempre falo com você. É óbvio que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita, o telhado do vizinho é mais bonito. E às vezes as pessoas estão num relacionamento, vivendo aquela parada ali naquele momento, e às vezes um não tá na mesma intensidade do outro. E se proporcionar a conhecer a grama do vizinho, pode ser que se apaixone ou se envolva e acaba deixando de lado esse meu pensamento. Mas os ciúmes, no geral, eu acho que tem várias vertentes. Tem o ciúme por conta de traição, tem ciúmes por conta de passado, tem ciúme por conta de, sei lá, várias outras coisas. Como é que você, tipo, qual é a sensação que você tem, que você entende que você tá com ciúme? Tipo, tá numa situação que você entende que, assim, isso me causa um ciúme. Na verdade, não é que saia do meu controle, e sim quando eu acho que algo pode me ferir. Eu também já passei por vários relacionamentos, o último me ensinou muita coisa. Já falei dele, enfim, vai ter outro episódio algum dia continuando sobre aquele tema, mas me ensinou muito, inclusive a ser uma pessoa completamente diferente. Ciúmes é bom, mas desde que seja saudável. Eu acho que o excesso acaba desgastando. E foi até uma vez que eu comentei com você sobre isso, tipo, se toda vez que eu me sentir incomodado com alguma coisa eu ficar pautando, e se for um ciúmes bem repetitivo, vai ser uma coisa cansativa. E aí eu acho que pode acabar esfriando algum tipo de relação. É nesse sentido, eu acho que pode me ferir de alguma maneira que me deixa chateado. Mas não é o ciúmes de você ficar com outra pessoa, e sim de eu me magoar, de eu me ferir. Porque eu deposito tanta confiança na pessoa e, caralho, eu sou parceiro pra caraca e a pessoa vai tratar com a mentira pra poder... E eu vou acabar me ferindo. Então, é essa a minha sensação ruim sobre os ciúmes. Mas em relação à amizade, porque ciúme não acontece só em relacionamento amoroso, né? Sim, acontece também em questão de amizade. Como é que você pensa nisso? Tipo, como é que você lida com isso? Ou se você sente ciúme dos seus amigos também? Ou, tipo, por exemplo, eu particularmente teve uma época que eu tinha ciúmes dos meus amigos.
entendeu? Tipo, eu tinha ciúme do Paulo com outras pessoas e tal. Só que, cara, depois de um tempo eu falei, nem sempre dá pra estar junto, sempre. É. E nem sempre a questão do... Como é que eu vou dizer? Mas do ambiente está ligado ao que eu gosto, ao que eu curto e tudo mais. Por exemplo, o Paulo, ele joga RPG de mesa. Não é uma coisa que eu faça. Então, assim, ele tem os amigos dele de RPG. Isso daí não vai me causar... não vou ficar com ciúme que o Paulo tá saindo com os amigos pra jogar RPG. Porque é o nicho dele ali e tudo mais. Então, até voltando um pouquinho na questão da grama do vizinho ser mais verde, pra trazer pra questão de relacionamento de amizade, eu acho que assim, né, a grama do vizinho é mais verde. Eu acho que não tem um comparativo de melhor ou pior. Eu acho que tem pontos que tem identificação e outros pontos que você vai se identificar com os seus amigos. Entendeu? Por exemplo, eu jogo videogame, você não joga. Então, por mais que você procure entender um pouco, você não vai ter a sagacidade pra entender certas coisas. Sim. É a mesma coisa do RPG do Paulo. Por mais que se eu quisesse tentar aprender, cara... Não é o que você gosta, não, tipo... Entendeu? Então, assim, essa questão da grama, a questão de ter ciúme, eu aprendia que, tipo, entendo que meus amigos têm outros amigos e é super legal. Entendeu? Só que, por exemplo, essa sua linha de raciocínio, eu tenho uma outra. Por exemplo, é óbvio que existe ciúmes entre um casal e entre os amigos. Só que os amigos, de fato, quando são de verdade, eles vão ser felizes com outras pessoas e ele vai continuar ali sendo seu amigo. E o meu pensamento sobre o relacionamento afetivo num casal, num relacionamento a dois, é justamente isso. Porque a partir do momento que acaba aquilo, você passa a ser feliz com outra pessoa, você não vai voltar mais a ser feliz com a pessoa que você tava. Então é esse o meu pensamento. Por exemplo, eu tô com você. Nós temos um relacionamento. Eu tenho uma amizade muito grande com a Luana. A Luana pode ser, óbvio que pode ser feliz, tem chance de ser feliz com outras pessoas. Mas eu vou estar sempre aqui sendo amigo dela. Só que entre eu e você vai ser feliz com outra pessoa, você vai trair ou agir algo de errado, você vai estar criando uma outra história com outra pessoa e eu vou ficar aqui parado. Só que aí eu vou ficar sendo ferido e esperando você voltar. Não é nesse sentido, entendeu? Eu entendi. Só tô falando assim, a questão de amizade é um ponto, a questão da grama, eu só falei da grama ser mais verde. Só que... Não é porque eu, na minha opinião, não acho que as pessoas procuram porque a grama do vizinho é mais verde. É óbvio que quando você vai conhecer uma pessoa, você vai conhecer primeiro as qualidades todas. E depois óbvio, vai conhecer os defeitos. É porque assim, a grama do vizinho é mais verde, eu tô generalizando uma explicação muito extensa. Sim. É óbvio, tipo, tu vai conhecer a pessoa, tu vai se identificar, caraca, gosto de anime. Pô, gosto desse filme, vai ser é óbvio, é uma troca que você tem com qualquer pessoa que você conheça de início. Só que com o tempo você vai conhecendo os defeitos. E foi uma vez até que você comentou que, às vezes, até sobre mim, que você comentou com seus amigos, é óbvio que eu tenho muitos defeitos, mas os meus defeitos não chegam a ser suficiente pra você... Não lembro o que foi exatamente que você falou. Pra apagar... as minhas qualidades, normalmente tipo. nem reclamo de você pros meus amigos. Não, sim, teve uma vez que você comentou, que você colocou como exemplo o seu ex-relacionamento, que era uma pessoa muito tóxica, muito ruim, e ele tinha vários defeitos que te incomodavam muito. E aí, você conversando com seus amigos, você comentou alguma coisa do tipo. Eu não lembro só deveria exatamente. lembrar dos defeitos do meu ex e nem das qualidades. Alguma coisa do tipo. Mas o que eu digo sobre ciúmes... por ter várias vertentes, tem várias coisas. Por exemplo, tem ciúme de irmão com irmã. Isso daí é uma coisa interessante. Você, que tem muitas irmãs, você já teve ciúme? Na verdade, não, nunca tive ciúmes. O que acontece? Eu, graças a Deus, sempre tive muita consciência das coisas. É óbvio que em algum momento da minha vida eu queria ter a mesma coisa que minha irmã tinha. Na época, minha irmã tinha, por exemplo, ela estudava em colégio particular. Eu nunca estudei. Mas não era ciúmes disso. Só que minha irmã, ela
ganhou a bolsa, meus pais lutaram pra caramba pra pagar o restante da bolsa, ela jogava pra poder conseguir ter essa bolsa, enfim, tinham várias coisas, mas eu sempre tive pé no chão e consciência de saber que eu sempre tive tudo aquilo que minha família pôde me proporcionar. Mas eu não chegava a ter ciúmes, tipo, meu pai ama mais minha irmã do que me ama. Minha mãe nunca tive. Mas o fato de você querer ter o que ela teve, por mais que ela batalhava e tudo mais, não é um fato de algum ciúme? Na verdade, não chegava a ser ciúmes. Era um tipo de inveja. Não é, porque, por exemplo, nessa época, eu morei num condomínio onde todo mundo tinha um poder aquisitivo muito bom. Todo mundo estudava em colégio particular e eu era o único da galera da minha idade que não estudava. E eu, poxa, por que minha irmã teve e eu não tive? Então era mais nesse sentido, não era ciúmes de, ela tem porque ela é a favorita. Claro que não. Ela era mais velha do que eu, ela teve outros caminhos de vida, enfim. Mas eu nunca tive ciúmes da minha família, não, das minhas irmãs. Posso fazer um pop-up rapidinho? Eu acho que se você fosse pro colégio particular, você ia ser expulso rapidinho. Não, cara, eu sou um bom ator. Não. Eu acho que você não foi expulso de outros colégios, talvez, por ser um bom político com as pessoas. Então, mas no particular, eu acho que você poderia ser expulso. Meu Deus. Mas enfim. Voltando. Deixa eu voltar à minha conclusão, minha tese. Justamente por ter várias vertentes dos ciúmes entre família, entre amigos, entre relacionamento afetivo. É justamente isso. É porque, por exemplo, o que você pautou de amigos. Não é que eu não queira ver. Exemplo, a Luana fica brincando comigo. Você tem outros amigos e tal. Pode ser um tipo de ciúmes dela. Eu fico zoando porque ela me zoa. Mas não é que eu tenha ciúmes. Caraca, ela pode ser feliz com qualquer outra pessoa. Eu torço muito por isso. Porque a vida literalmente é um network. A gente precisa trocar muito com as pessoas. Porque hoje a gente tá se conhecendo, mas lá na frente a gente pode precisar de alguma maneira, alguma troca maior com a pessoa. Eu penso dessa forma. Mas, de fato, tem pessoas que têm muito ciúmes com a amizade. Não pode ter amigo de jeito nenhum com outra pessoa. Eu não, sou muito tranquilo quanto a isso. E sobre o relacionamento, justamente esse o meu pensamento, porque a pessoa, você vai lá, conhece, se diverte, você cria completamente uma conexão, aí eu me magoo, a pessoa se magoa e aí você volta. Não vai ser mais a mesma coisa do que um ciúmes de amigos, entendeu? Eu interpreto dessa maneira, posso estar errado, mas é a minha interpretação de ciúmes. Cada um tem a sua visão. Tipo, o meu ex lá, ele tinha ciúme dos meus melhores amigos, ele tinha ciúme do Gustavo, ele tinha ciúme do Paulo, ele sempre achava que quando eu encontrava com o Paulo com o Gustavo era um bacanal, eu já falei isso no podcast. Sim. Então é muito complicado, porque aí é o ciúme do relacionamento com a amizade. Não. A combinação das duas coisas. Não combina, porque o amigo nunca vai deixar de ser amigo. E o namorado deixa de ser namorado. Exatamente. Por isso que depois de um tempo também sempre aprendi que amigo ainda tem uma escala acima do namorado. Sim, é óbvio. Entendeu? Porque no dia, por exemplo, que eu não estiver mais aqui, o Paulo, o Gustavo vai continuar sendo seus melhores amigos, independente de qualquer coisa. Exato. E esse episódio virou de ciúme também pra a grama do vizinho mais verde. A gente passou um tempo falando sobre isso. Mas, como é que você lida, ou não sei se você lida, transparece, como é que é, com relação ao ciúme? Não sei, me diz. Te fudi. Não, eu posso falar. Eu acho que você se fecha quando você tá com ciúme. Você é uma pessoa muito expansiva, que eu também já falei isso várias vezes. E você fica mais recluso quando você tá com ciúme. Normalmente você, na verdade, não é nenhum ciúme que vai te ligar nisso. O que faz você ficar ligado e você dar uma travada é seu sexto sentido. Que de vez em quando você pega um sexto sentido e entende as coisas e dá certo. Às vezes não, mas às vezes dá. Mas, por exemplo, antigamente eu transparecia muito, mas eu acho que hoje em dia eu sou mais tranquilo. Eu fico com aquilo na cabeça, mas eu consigo processar as coisas com calma. Quer dizer, eu acho, também não sei. Na verdade, assim... Eu já tive alguma coisa de ciúme com você? Nunca. Você nunca teve... Pelo menos nunca demonstrou.
Já tive ciúmes. Teve só uma vez que você falou da bolsa, tipo, foda-se. Eu não lembro, mas eu tenho a sensação de que eu já tive. Talvez até com eu acho. Mas você nunca transpareceu comigo. Eu aprendi a não transparecer. Mas, por exemplo, foi o que eu falei um pouquinho atrás. Eu acho que se for algo muito repetitivo, muito massivo, se torna uma coisa muito cansativa e acaba desgastando, esfriando. E por isso que a gente conversa pra caramba sobre tudo. Hoje em dia mais do que nunca. Assim, eu dou muita abertura, sempre dei muita abertura pro Andrei pra conversar sobre tudo. E eu gosto muito de esclarecer as coisas, mas quando algo me incomoda, pode ser fique da minha cabeça. Pode, algumas vezes fique da minha cabeça. Algumas coisas não foram fique da minha cabeça. Foram o sexto sentido que você falou, que eu acabei, enfim, vendo, descobrindo, achando. Mas a gente sempre conversou sobre tudo. E, de fato, quando algo me incomoda, opa, peraí, deixa eu pensar, porque eu acho que se a gente agir na explosão, pode sair um pouco do controle, como aconteceu uma vez com a gente. Que foi que você tacou uma bolsa, tipo, mostrou uma frase de uma bolsa na minha cara. Taquei uma bolsa, parece que eu não, taquei tacou, não, tipo, pegou a bolsa assim, ó. Tchá, tchá, tchá! Mas assim, o que você tava falando, eu acho que a questão, quando tá assim, tipo, o relacionamento, o ciúme, tá sendo muito maçante, tá sendo muito repetitivo, isso daí, né, tipo, já tem algo errado, entendeu? E aí o problema se tá sendo muito repetitivo, como fazer? Como resolver? Ou conversa ou termina. É básico, assim, na minha opinião. É complicado, porque, por exemplo, muitas pessoas... eu vou falar com base no que nós estamos assistindo agora. Uhum. Por exemplo, a pessoa pode ter uma intenção diferente e às vezes não ser transparente com tudo pode ser a chave para alguma coisa, entendeu? Por exemplo, a gente conversa sobre tudo. Eu tenho minha vida como livro aberto, não só com você, como qualquer pessoa, amigos, família, enfim. Então eu converso sobre tudo, porque eu não tenho problema de me expor e de falar nada. Mas talvez, por exemplo, você já não fala algo que te incomode, você guarde, você conta para outras pessoas, mas não fala para quem de fato precisa ser dito. Então existem pessoas que sejam assim, entendeu? Então talvez é bom conversar, porque consegue alinhar e entender tudo, mas, por exemplo, lá no que a gente tá assistindo, a atriz não conta pro marido porque ela quer dar o golpe no marido, entendeu? Não nesse sentido, é óbvio, mas... Aí são outras questões. Mas é só justamente isso, não conta tudo, porque... Que nem, por exemplo, eu conheci outra pessoa, fiquei com outra pessoa, eu namoro com você. E aí eu não vou te contar isso porque isso pode, sei lá, te magoar ou acabar com a minha postura ou algo do tipo. Tem pessoas que pensam dessa forma. Eu optaria em falar, porque sendo certo ou sendo errado, eu acho que a pessoa precisa saber da minha boca e não das outras. Eu penso assim. Agora a gente botou na caixinha de pergunta, né, sobre... Ciúmes, qual a opinião das pessoas sobre os ciúmes? E aí tivemos bastante interação, isso me surpreendeu bastante. Foi uma coisa bem rápida, que eu coloquei, tipo, na metade do dia e tive muita interação. Eu até comentei com o Andrei no privado. Mas vamos começar lendo aqui algumas pessoas, né, que mandaram lá na caixinha de pergunta. E teve gente que falou que o ciúme sempre vai existir, mas precisa ser controlado, senão já vira doença. Sim. Que é aquela questão... Vira uma possessividade e aí... Cara, as pessoas não são prioridade de ninguém. Não são, na verdade, não são propriedade de ninguém. Prioridade é óbvio, mas não são propriedade de ninguém. E de fato, quando passa um pouco do saudável, se torna uma coisa cansativa, maçante, acaba se tornando uma coisa ruim, desgastante para um relacionamento. Teve gente aqui que falou que dizem que ciúmes não é saudável, mas quem hoje em dia é saudável? Sim. Eu sou um gordinho saudável. Eu fiz meus exames, eu sou um gordinho saudável. Mas sim, de fato, tipo... É normal sentir ciúmes quando a pessoa de fato gosta. Tem os ciúmes, é fato.
Cara, mas eu vou te falar, a maioria... assim, as pessoas aqui que me responderam, teve gente que botou que não gosta de ciúme, talvez não gosta de que a outra pessoa seja ciumenta, que também tem esses casos. Tem gente que não gosta que o outro seja ciumento com você, mas você pode ser ciumento com o outro. Tem isso também, que pode acontecer. Tem gente que tem raiva por ter ciúme, não gosta de ter ciúme, mas tem ciúme, então sente raiva de si mesmo Porque tem ciúme de outra pessoa. Entendeu? E tem gente que acha que um temperozinho de ciúme é saudável no relacionamento. Teve gente também que falou que depende, porque ter ciúmes é algo importante. Tem gente que diz que ciúmes é aceitável, só não pode chegar ao ponto de ser algo tóxico. Pessoas que disseram que se for saudável é importante, porque eu acho que quando você demonstra um tipo de ciúmes, a outra pessoa se sente até tipo, caraca, ele gosta mesmo de mim. Eu acho que meio assim. Cara, então, aí eu vou discordar porque eu acho que tem outras formas de você demonstrar que você gosta, sem ser com ciúme. E outra parada, eu acho que tem uma linha muito tênue entre o que é saudável ou não. As duas pessoas que estão... Tem uma linha... Adorei! As duas pessoas que estão se relacionando, tanto como amizade quanto de relacionamento amoroso, elas têm que entender em conjunto até onde vai esse limite pro ciúme ser saudável ou não. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Teve pessoas que falaram que sente ciúmes. Quem não sente? Tiveram pessoas que botou, é importante, porém se não ter controle vira um problema. Que de fato, nós já falamos. Tiveram pessoas que botaram, já fui ciumento, não faz bem. Tiveram pessoas, acho necessário com pessoas, motivos específicos. Lembrei uma coisa que eu tenho ciúme do meu videogame. Você tem dele, não tem de mim. Porque, então, vamos lá. Porque ele foi caro, ele custou dinheiro, ou não? Não, é porque... É nesse sentido? Não. É porque quando toca no seu bolso você tem ciúmes. Não, é porque o que acontece? Ele é indefeso. Ele não é uma pessoa. Ele é um objeto. Então qualquer pessoa pode pegar, tacar ele e quebrar. Você não. Você é uma pessoa. Você é um ser racional. Você sabe pôr limite nas coisas. É só por isso. Caralho, o Andrei deixa a cortina aberta. Tipo, a gente vai dormir, a cortina tá aberta. Ele acorda pra fechar a cortina pra não pegar sol no videogame. Não, eu já pedi pra você não deixar a cortina do lado do videogame aberta pra não pegar sol nele, pra não ter que acordar e ver que tá pegando sol nele. Enfim, existem ciúmes do videogame, não de mim, mas tá tudo certo, galera. Tiveram pessoas, diálogo e confiança. Se existirem essas... Diálogo e confiança. Se existir essas duas coisas, acho desnecessário ciúmes. Mas aí também parte daquele princípio de que se a pessoa fez algo que magoou e eu deixo chateado, gera um tipo de ciúmes, que é um tipo de insegurança também. Teve outro. É algo que normalizaram e romantizaram. Contudo, acho muito tóxico, incluindo o ciúminho de leve. Não, assim... Concordo com a parte do que romantizaram muito o ciúme. Porque é foda quando você... ele tem ciúmezinho de mim, não sei o quê. Cara, isso pode chegar num ponto que... Cacete, a gente tá vendo várias coisas aí de casal quando termina, vem o ex-namorado, a ex-namorada e toca o terror, entendeu? Isso é complicado. E é tipo, que ódio de você concordar com a mesma coisa que o seu melhor amigo botou. Eu nem sabia que era ele. Ai, não mesmo. Não é que ódio de raiva, não. É que você... Não, eu já tinha falado antes de você ler. Vamos lá. Beijo, Paulo. Teve uma pessoa que botou algo interessante. Veneno para qualquer tipo de relação. Acho sim. Concordo. Acho que quando o ciúmes é saudável, ele é bom. Pessoas colocaram na medida certa, é aceitável. Se for gostoso, se for saudável, é até gostoso. Aí a pessoa que a gente conhece bastante botou assim: é mais sobre a insegurança de si do que sobre o outro.
Aí eu fui e comentei. Sabe que não é sobre só insegurança, mas às vezes tem a mentira do outro que faz ter ciúmes também, né? Aí tu me comeu no argumento, kkk, me fudeu. Mas também teve pessoas que colocaram... Olha, teve bastante interação esse. Na medida certa, saudável... Não gosto, odeio. Pais com ciúmes obsessivos me fazem ter aversão a isso. A pessoa lidou com os Muito pais serem ciumentos, assim, e talvez possessivos, e tem aquele trauma, né? Trauma do trauma. ciúmes. Teve pessoa que colocou, depende da confiança que temos na outra pessoa, de fato. Então, eu vou pegando o gancho aí do lance dos pais. Vou te falar que teve uma época que eu achava que meu pai tinha muito ciúme da minha mãe, que não era legal. Isso, uma época eu ficava pensando, cara, isso não é bom pra minha mãe. Eu ficava assim, pensando. Uhum. Hoje em dia, eu já acho que meu pai, tipo, melhorou muito essa questão. Muito. Eu nunca vi uma situação de Cara, ciúmes dos porque dois. assim, na verdade, não é nem... Não sei nem que se é ciúme. Não sei. Por exemplo, se minha mãe pega pra sair sozinha, ele vai ficar incomodado. Só que às vezes ele não tá afim de sair. E minha mãe tá afim de sair. Então, é complicado, entendeu? Tipo, teve uma vez que eu fui na feira de Caxias com minha mãe. Eu ia levar só minha mãe, porque meu pai não queria ir. Aí minha mãe falou, teu pai vai ficar meio chateado, né? Eu falei, vai. Aí eu liguei pra ele pra pedir pra ele ir, porque ele orgulhosinho não queria que minha mãe pedisse. Uhum. Aí ele foi. Então tem essas coisinhas assim que eu acho que se minha mãe fosse sair com as amigas à noite, meu pai ia ficar boladaço, entendeu? E aí é muito complicado, porque, tipo, às vezes ele... Anos atrás ele saía pra jogar futebol e minha mãe ficava de boa. Mas é porque, por exemplo, eles se acostumaram a ser dessa forma. Sim, então, mas é uma coisa que eu não concordo. Antigamente eu não concordava mais porque eu acho que a atitude era algo visível. É exatamente essa questão. Existe o ciúme, mas você controla. Uhum. E existia a época que ele tinha um ciúme e parecia não controlar. Não que chegava a falar alguma coisa ou reclamar, mas ficava meio que transparente, assim, nas atitudes dele, entendeu? Entendi. Voltando, é preciso que seja controlado e moderado. Não sendo doentio para quem recebe e não sendo sofrimento para quem tem, é uma delícia. Necessário, mas sem se exceder, pois já fica desnecessário. No limite, até que é gostosinho, mas passando disso é extremamente prejudicial. Ter um pouco de ciúmes é bom, mas o que não pode rolar é aquele ciúme doentio. Então é basicamente o pensamento que todo mundo tem, que pouco é bom, mas muito não. Mas aí também as pessoas não pensaram no lado dos ciúmes de amizade, dos ciúmes de família, só pro lado de relacionamento. Tirando o menino que viu tem um trauma da família. Sim. Mas aí você vê, é exatamente isso que eu comentei. É legal ter um pouquinho? Tá, até se não for de forma romântica, mas o problema é quando passa da linha. Uhum. E o que pode ser ciúme pra mim pode não ser pra você. O que pode ser ciúme pra pessoa X pode não ser pra pessoa Y. E aí essa pessoa X começa a ter um ciúme elevado que pra ela é normal, mas a pessoa Y fica muito incomodada. Então tem que ter, tipo, o meio termo desse limite do ciúme. Exatamente. Sim. Porque se as pessoas se relacionam, tem que entender até onde podem chegar. Meu pensamento, meu estilo de pensar, entendeu? Sim, cada um tem a sua forma. Sim, exatamente. É super sobre isso. Então, nós montamos uma pauta com 3 temas. Achamos que ia ser suficiente essa pauta pra gravar em um episódio só. Só que em um tema já tomou basicamente 1 hora de gravação. Como nós dividimos em 3 partes, na verdade nós vamos ter que dividir em 3 partes para não ficar muito extenso o podcast. Esse foi o tema sobre ciúmes. Se deixar, a gente vai ficar aí mais de 1 hora conversando sobre isso e pautando sobre várias atitudes, várias coisas entre relacionamento, amizade, família.
Mas esse foi um pouquinho desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem interagiu. Tem muito mais coisa, só que se eu for falar de todo mundo definitivamente, vai ficar algo muito extenso. Deixa eu falar rapidinho. Ó, uma coisa que eu não tive ciúme do meu carro. Daquela vez que eu emprestei meu carro. Lembra? Que eu emprestei meu carro. Na verdade, você não teve muita opção, né? Não tinha opção. Tinha. Pra situação que tinha acontecido, não. Ah, tinha sim. Enfim. O André tem ciúmes de objeto. De coisas que gastem dinheiro. É isso. Coisa que ele paga. Que ele gasta dinheiro. Isso ele tem ciúmes. Mas enfim, esse foi o episódio sobre ciúmes. Nós vamos gravar outros. Que eu vou dar um spoiler. Que vai ser sobre relacionamento à distância. E amizade com o ex. E é isso. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir no nosso perfil comercial, que é o @tudonumaboapod. Lá tem o nosso Linktree com todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. Tem o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/tudonumaboapod. É apenas a partir de R$5. Falando no Apoia-se, rapidinho. Foi o episódio que eu mais gostei de gravar. Foi o último episódio exclusivo do Apoia-se. Eu terminei de editar ele, eu falei, cara, ficou muito legal esse episódio. Ficou mais longo do que alguns episódios que a gente já fez. E ficou muito legal. Tem, assim, fofoca da boa lá no Apoia-se. Tem coisas que a gente falou aqui. Não lembro. Tem. De pessoas. E aí, cara, o episódio do Apoia-se tá muito legal. A gente tava falando mal dos outros. Então, se você quer saber o que é, venha ser nosso apoiador. É apenas a partir de R$5. Lá tem episódio exclusivo uma vez ao mês. Obrigado por quem está aqui com a gente. Obrigado por quem já segue. Obrigado por você que indica, compartilha, acompanha. A gente fica muito feliz com isso. É isso. Um beijo. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.